Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma estação de solda, tá? Para que serve uma estação de solda? E o que é uma estação de solda? Bom, acho que vocês já devem ter visto por aí, né? Muitos técnicos eletrônicos trabalham com estação de solda. Antigamente usava só o ferro de solda. Então, um técnico de antigamente, de bem antigamente mesmo, né? Usava só o ferro de solda. Então, e outra coisa, não tinha o controle da temperatura, né? A temperatura do ferro de solda não era controlada. Você ligava o ferro na tomada e você soldava com estanho, né? Então era só isso aqui. O ferro de solda tinha uns ferros maior, tinha uns ferros menor, né? Então você usava para soldar, fazer solda em fio, né? Em fio elétrico, você usava para soldar componente na placa, né? Então eu usava só essa parte que não tinha controle da temperatura. Então a ponta era muito grossa às vezes a ponta era muito fina. Também você não conseguia soltar o fio, tá? Então agora você tem esse ferro de solda aqui, ele tem uma ponta fina, tá? E tem uma vantagem, tá vendo aqui esse LED aqui? Então essa parte aqui, esse botão e esse liga desliga faz parte do ferro de solda. Então o que você faz? Você pode controlar a temperatura, ligar o ferro de solda, tá? Aí acende essa lâmpada aqui. E aqui tem um pininho aqui, que é a marca de temperatura, vai de 200 até 480 graus, tá? Então, outra coisa também é que o estanho ele derrete, tá em volta de 400 graus. Você pode ver que essa lâmpada agora está piscando, significa que o ferro de solda já atingiu a temperatura de 200 graus, que é que está selecionado para 200 graus. Então, se eu subir para 400 graus, tá, que é mais ou menos uma temperatura aí que a gente usa no soprador, tá? Que é depois de 1 minuto mais ou menos soprando aí, já começa a derreter o estanho, tá? Então vou deixar ele aqui, ele vai chegar sozinho a 400 graus. Quando chegar em 400 graus, essa lâmpada vai começar a piscar, tá? Porque está regulado para 400. Depois ele vai manter a temperatura em 400 graus sozinho, porque essa estação aqui vai fazer esse trabalho de manter a temperatura próxima de 400 graus. Dependendo do componente que você for soltar na placa, você vai trabalhar com temperaturas menores ou temperaturas maiores, tá? Então vou deixar em aberto aí essa parte de temperatura, tá? Porque mais ou menos aí 400 graus aí você trabalha, tá? Ele já atingiu 400 graus, né? Então agora ele já vai ficar mantendo a temperatura em 400 graus. Então esse botão liga, desliga, esse botão de knob de variação de temperatura e o LED, tá? Essa outra parte aqui, desse liga, desliga, é referente à parte do soprador, tá? Então aqui nós temos do 1 até o 8, que é o ar, né? Então ele vai soprar do 1 até o 8. E aqui nós temos o controle da temperatura, tá? Então vamos deixar no mínimo aqui, tá? 100. Então quando chega a 100, quando tá no mínimo, ele tá lá na base, desculpa, ele fica desligado, né? Se você tirar da base, ele liga e começa a soprar. Então aqui tá saindo um ar aqui, tá? Então tá saindo um ar aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Não vendo o barulho? Lá dentro, ó, você pode ver que tem uma resistência. Ela tá em 100, então ela não fica muito avermelhada, tá? Se eu aumentar a temperatura, olha lá, não sei se vocês conseguem ver, olha como é que tá vermelha. Então a temperatura tá subindo, tá? Depois de um tempo quando ela atinge a temperatura, esse avermelhado para, tá? Então é normal ficar assim, esse vermelhão aí dentro do soprador, tá? Então isso aqui vai ficar soprando na placa eletrônica, né? E aí depois de mais ou menos 1 minuto aí, o componente vai começar a derreter o estanho. Aí com uma pinça você pega o componente e retira ele da placa, tá? Então quando chegar em 400 graus, ele vai dar uma maneirada aqui na resistência, tá? Vai dar uma apagada, vamos dizer assim, tá?
Então agora ele já atingiu a 400 graus. Também fica piscando aqui tá regulado para 400 graus, tá? Diminuiu um pouquinho, 400 graus, tá? Então aí você pode trabalhar nessa temperatura aqui, mais ou menos, tá? Você tem que fazer uma pesquisa melhor aí de qual a temperatura ideal para soltar componente ACMD, para soltar componente resistor, tá? Que ele fica mantendo também, tá? Ele vai ficar ligando e desligando, ligando e desligando. Se você colocar na base, automaticamente ele já vai começar a cair a temperatura, tá? Que ele fica numa posição de descanso. E como a resistência fica ligada, ele começa a diminuir gradativamente e não desliga de uma vez, tá? Porque senão pode dar choque térmico na resistência e pode quebrar que dentro tem tipo uma resistência de chuveiro, tá? Tá soprando ainda, tá? Fazendo um barulho, tá soprando um ar que é para refrigerar a resistência com ar e diminuindo a temperatura, né? Muitos técnicos gostam de trabalhar na temperatura mínima, né? Na temperatura 3. No ventilador 3, tá? Ventilador 3. Os vendedores não gostam que trabalhem com temperatura com o soprador muito baixo, porque a resistência fica sem a refrigeração do ar, né? Igual a resistência do chuveiro é refrigerada a água, essa resistência aqui é refrigerada a ar. Então isso aqui ajuda muito na hora de tirar componente na placa SMD, na placa eletrônica, porque com o ferro de solda ele fica muito difícil de tirar o componente, pode estragar a placa se você usar o ferro de solda, tá? Ele tem 400 graus aqui, vou diminuir a temperatura para 200, ele fica apagado, quando chegar em 200 ele vai ficar piscando de novo, controlando, tá? Então é mais difícil você tirar componente na placa com ferro de solda. Você pode usar também para tirar capacitor, diodo, tá? Componente físico, SMD, se tira com soprador, porque você vai colocar temperaturas mais baixas, né? E depois ele vai esquentando e aí quando chegar na temperatura que o estanho funde, né, que ele derrete, aí você pega com a pinça e tira ele fora sem fazer força na placa. E na hora da ressoldagem no componente é a mesma coisa. Essa estação de solda aqui não é aconselhado para rebaling, tá? Então uma rebaling é para fazer aquele chip do vídeo da placa de notebook, tá? De placa-mãe de computador. Tá, não é ideal, mas dá para fazer também, tá? Porque você tem que trocar as esferas, dá um trabalho, tá? Para fazer esse serviço. Então a estação de solda é essa. Então tem vários modelos, tá? Vários modelos. Ele vem com vários bicos, tá? Os biquinhos, deixa eu mostrar aqui para você. Na ponta do soprador você pode colocar vários tipos de bicos, tá? Os vários tamanhos, dependendo do lugar onde você for trabalhar na placa. Você vai soprar somente em cima do componente, tá? E forrar o resto com alumínio. Tem umas fitas especiais para fazer o forro, tá? Para você não esquentar nenhum outro lugar na placa, a não ser o lugar onde você for fazer a manutenção com a estação de solda, tá? Então você vai escolher. Uma hora você vai trabalhar com o ferro, se der para soltar. Esse ferro aqui é muito bom, que ele atinge temperaturas altas e você só trisca em cima na parte onde está o componente, ele já solta sem fazer força, tá? Então já está regulando a temperatura aqui. E já o soprador ele é bom porque você pode trabalhar também soltando um componente, gastando um pouco mais de tempo soprando um ar quente em cima dele, para não fazer esforço físico em cima da placa, para você não danificar a placa, tá? Então você usa a estação de solda para fazer manutenção em placas eletrônicas de uma forma mais correta. Também tem lupas, né? Você tem que usar lupa, você tem que usar malha, você tem que usar sugador de solda, tá? Você tem que ter um sugador que quando você derreter a solda, você coloca em cima da solda, aí você tem que ter um gatilho aqui e ele suga a solda derretida, tá? Aí facilita também. Tem pinça, tem um monte de coisa aí que você tem que usar para você fazer a manutenção em placas eletrônicas
que tem SMD, tá? Então a tecnologia está muito avançada e os componentes estão cada dia menores. Então você tem que usar microscópio eletrônico, tá, na porta USB do notebook para você ver a placa um pouco bem maior, né? Senão você não tem coisa que você não consegue ver, tá? Então a tentativa de fazer manutenção em computador, em placa, ficou diferente, tá? Então você tem que usar estação de solda para poder conseguir fazer as manutenções, tá, em diversos tipos de aparelho, tá? Sem correr o risco de estragar o equipamento, né? Se houver possibilidade de fazer a manutenção, né? Que de repente pode ter estourado muita coisa, né? Tem coisas que fica meio complicado fazer, mas tem todos os recursos possíveis aí, tem que ter todas as ferramentas para você conseguir fazer uma boa manutenção, tá? Então essa aqui é a estação de solda Arcon 881D, tá em média mais ou menos uns R$ 400, tá? Por aí, mais ou menos, chutando. Então você fazer manutenção, você vai ter que ter uma estação de solda, você vai ter que ter um monte de equipamento, tá? Você vai ter que ter espátulas, você vai ter estação de ar, você vai ter que ter sugadores, pinça, um monte de tipo de chave de fenda, Phillips, um monte de, né? Então essa aqui é a estação de solda. Agora você já está conhecendo. Isso aqui é o soprador de ar e o ferro de solda com temperatura controlada. Então cada equipamento, cada coisa que você for mexer, você vai usar uma temperatura diferente, regulada, para não estragar o equipamento na hora da manutenção, tá? Então você usa a estação de solda. Tá bom? Então acho que é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha conhecido aí, possa pesquisar mais também sobre o rebaling, sobre qual as temperaturas certas, né? A difusão do estanho, os tipos de estanho que você vai usar, fluxo, tá? Que é um líquido que você coloca para ajudar na manutenção também. Tá? Então tem um monte de coisa aí que você possa estar estudando aí para você conseguir fazer uma boa manutenção, tá bom? Então vou ficando por aqui, espero que você tenha conseguido conhecer um pouco melhor. Tchau!